Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Hoje é o nosso primeiro domingo de 2020. Algumas pessoas elas podem até pensar que tudo é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Deus, na sua perfeição, Ele criou a noite e o dia. Isso tem propósito. O tempo do descanso, o tempo do trabalho, e também encerrando um ciclo e renovando a sua esperança a cada manhã. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós a cada manhã. A semana é importante. Começa um ciclo e depois encerra um ciclo. Amanhã, segunda-feira, é o segundo dia da semana. Hoje é o primeiro. Que você tenha consciência na jornada e na caminhada do ano de se apresentar diante de Deus, para que como igreja busquemos a sua face. Que você tenha isso como primazia no seu coração. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, e para algumas pessoas parece que o ano começa em fevereiro, mas na verdade o ano começa dia 1º. E nós, com intensidade, temos nos voltado para Deus, porque nós queremos mais de Deus. E com intensidade nós nos voltamos para Ele, despertando a igreja para uma intimidade maior, um tempo de oração em línguas. E eu estou certo que nós viveremos o sobrenatural de Deus. Eu não tenho dúvidas disso. Eu creio que nesses primeiros meses já vamos poder ver. E neste primeiro semestre eu creio que seremos impactados pela glória de Deus que vai ser derramada sobre nós. Mas para isso é preciso que nós nos voltemos completamente para Ele. As coisas deste mundo, elas são como luzes que muitas vezes nos atraem, mas nós, quando buscamos o nosso Deus, a glória dele envolve nosso ser, e tudo que mais queremos é a presença dele. Então que você tenha esta consciência, e que o ano de 2020, debaixo da declaração profética que temos liberado, seja um ano mesmo de expansão, crescimento, frutificação. A tua influência vai ser ampliada no território. Seremos expandidos em todas as áreas do nosso ser, do nosso viver. Seremos expandidos também como igreja na nossa influência, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Amém? A minha oração é para que você ouça a palavra, e que não seja apenas palavras chegando aos seus ouvidos, mas que ela chegue com unção, para quebrar cadeias, destruir fortalezas, para que você possa viver a plenitude do propósito do Pai aqui na terra. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Este texto é o texto básico da nossa jornada por todo este ano. Que você tenha este texto diante dos teus olhos a cada dia. Que você se volte para ele. Deus vai começar a ministrar ao seu coração através deste texto. E a palavra de Deus diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Por que fazer isto? Porque transbordarás a mão direita e a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. O que o profeta Isaías está vendo, está falando a respeito deste texto? Está dizendo assim: olha, até agora havia esterilidade, até agora havia desolação, mas a partir de agora virá o quê? O crescimento, a frutificação e a expansão. Mesmo antes que aconteça, amplia. Ele está falando de uma casa, ele está falando de uma habitação, ele está falando de uma tenda, ele está falando de um templo. Amplia a tua casa. As mulheres que eram estéreis, que não davam a luz, pessoas que estavam desoladas no cativeiro, debaixo da regência espiritual da maldade, ele está dizendo: chegou a hora de ampliar a casa. Então preste atenção, Deus está dizendo: amplia a tua casa, amplia a tua tenda, firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque você vai transbordar para a direita e você vai transbordar para a esquerda. Olha só, começa a preparar o enxoval do bebê, porque o bebê está chegando.
estou falando uma linguagem espiritual, tá bom? Porque algumas pessoas falam assim, mas eu tenho 150 anos, eu não posso mais gerar filhos. Eu não estou falando, eu falo algumas vezes por parábolas, mas vocês que fazem parte do discipulado, vocês podem entender. Jesus, ele falava por parábolas para aqueles que fossem de fora não entendessem. É interessante como Jesus trabalhava. Por algumas coisas eu quero que vocês entendam. Então eu falo para vocês por parábolas, porque também algumas coisas eu quero que os de fora não entendam. Mas o meu desejo é que todos aqui entendam, tá bom? Aqui o meu desejo não é simplesmente os de dentro, mas também os de fora que adentrarem esta casa possam entender, compreender este propósito divino. Então, em outras palavras, está dizendo assim, olha, prepare o enxoval. Prepare o enxoval porque as crianças estão chegando. Nós criamos algumas ovelhinhas lá no CETOC. E o rebanho de ovelha, ele se multiplica muito rápido, é impressionante, porque algumas ovelhas, elas produzem às vezes 1, às vezes 2 e até 3. É impressionante o processo de multiplicação das ovelhas. Eu já estou vendo assim, não vamos ter apenas 1 ou 2, vamos ter 3, vamos ter 4, 5, 10, 20, vamos expandir. E eu já posso ver as comunidades, a igreja comunidade global se estabelecendo nos bairros da cidade. Eu posso ver centenas e centenas de células sendo abertas. A tua casa será um ponto de referência da glória de Deus. Uau, Deus está fazendo algo poderoso no seu coração. Você não está nem sabendo, mas Deus já está ministrando ao seu coraçãozinho. E vai ser. Meu irmão, como nós estamos orando e por que estamos orando, vai acontecer. De repente o seu coração vai fazer assim, puxa vida, como eu estou desejoso de ter uma célula na minha casa. Nunca pensei nisso. Talvez você já tenha até tido e tenha desistido. Falou, foi muito trabalhoso, mas agora a glória de Deus vai entrar na sua casa. E você vai ser como a casa de Obed-Edom. E todos verão a bênção de Deus lá no teu lar. Quantos creem, digam amém. Amplia. Diga para o seu irmão, amplia. Temos essas 4 palavras, envisionar, empoderar, enviar e executar. Ministramos essa palavra no dia 31. Envisionar é plantar a visão. Qual é o propósito disso? É uma semente. Deus trabalha assim. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era já idoso, 75 anos, Sara era estéril, mas Deus plantou uma visão dentro dele e dentro de Sara. O tempo passa, quando ele estava com 99 anos, Deus apareceu a ele e diz, olha, eu tenho uma aliança contigo, você vai ser pai de nações. No capítulo 15, Deus diz assim a Abraão, e Deus o tira da tenda e o leva para fora, e diz, olha para os céus, conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. Deus planta uma visão no coração de Abraão. José, Deus plantou uma visão através de sonhos. Seus irmãos, é uma linguagem, era simbólico, ele entendeu. Os feixes do campo dos seus irmãos vieram e se curvaram diante do feixe dele. Ele viu 11 estrelas, sol e lua se curvando diante dele. Deus trabalha assim, fique atento. Fique atento. De repente, uma palavra, como que explode dentro de você assim, e cresce. E aí você começa a sonhar com aquilo. Isso é a visão. Eu quero que você veja isso. A expansão, o crescimento, a multiplicação e a frutificação. Aí você diz assim, apóstolo, você está falando apenas da igreja? Não, eu estou falando de você. Amém? A sua influência crescendo no território, a sua influência crescendo, alcançando o estado, a sua influência alcançando o Brasil e as nações da terra. Olha só, Israel é uma das menores nações do mundo, tem 22 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma noção, o Mato Grosso do Sul tem 903 mil quilômetros quadrados. Olha só, o Mato Grosso do Sul tem 903 mil quilômetros quadrados. O Brasil, 8.711.000 quilômetros quadrados. Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. 400 e poucos quilômetros de extensão e 100 e poucos quilômetros de largura. 50% da nação de Israel é árido, é deserto. Israel se tornou o que se tornou, porque recebeu a visão de Deus. Olha só,
uma visão está sendo gerada dentro do nosso coração para expandir a nossa influência em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e nas nações da terra. Você vai dormir com esta palavra dentro de você: expansão. Você vai acordar com esta palavra dentro de você: expansão. Você vai estar ouvindo a minha voz. Estou ouvindo a voz do apóstolo. Ai, meu Deus do céu. Mas vai ser bênção, viu? Não vai ser perturbação para a sua alma, não. Vai despertar você, vai acordar você, para você entrar nesta dimensão. Eu me recuso a viver menos, aquém daquilo que Deus tem para a minha vida. E você? Eu me recuso a viver aquém. Lógico, na jornada e na caminhada, Deus vai nos preparando. Eu disse outro dia que são 27 anos de ministério. E agora que eu vou entrar na melhor fase. Porque até agora foi treinamento, foi aperfeiçoamento. E agora, meu irmão, nós vamos voar. Glória a Deus. Eu quero destacar 5 palavras, e destas palavras representadas nos textos, que vai conduzir você a uma vida vitoriosa, a uma vida de sucesso, a uma vida de expansão. Quantos querem a palavra? Entenda que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós, nenhum outro ser na terra foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser. Nenhum outro ser. Interessante porque até aqui, Gênesis 1, 26, está escrito assim: e disse Deus. E primeiro diz, e disse Deus, e assim foi. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E quando vai fazer o homem, ele chama a trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele diz, façamos o homem. Agora é diferente. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele governe, ele domine sobre todas as coisas que estão sobre a terra. Olha o propósito. Então, mesmo antes, o propósito já estava estabelecido. Mesmo antes de você existir, o propósito já existia. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado em Cristo Jesus a redenção da humanidade. Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E alguém pode dizer assim, como assim, apóstolo? Por que então Ele não interviu para que a calamidade, o mal não acontecesse? Porque Deus deu essa liberdade ao homem, que é o livre-arbítrio, para tomar decisões. Mas Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, para governar, para dominar, exercer autoridade sobre toda a terra. Diga, eu fui criado à imagem e semelhança do Criador. É importante que você tenha a visão clara, escreve a visão. Por onde você passar, em alguns lugares da igreja, se você vai ver a nossa declaração de fé. Você tem a agenda, na capa da agenda já tem a nossa declaração de fé para o ano de 2020, expansão. Você vai vendo, vai ser a nossa declaração. O Senhor disse a Abacuque, escreve a visão, para que todos que passarem, vejam, entendam, compreendam. Escreva a visão, seja claro, para que eles corram com ela, para que eles levem adiante. A visão está sendo plantada em você, para que você leve adiante. Qual é a visão? É a visão do crescimento, da frutificação, da multiplicação e da expansão. Você vai crescer, nós vamos crescer. E a promessa é que nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. Diga, eu creio nisso. E eu tomo posse. No nome de Jesus. Olha só, 5 palavras. A primeira, falar a respeito da diligência. 5 chaves assim de ouro. E você vai receber em todo mês de janeiro uma palavra direcionada para isso. Para estabelecer a visão dentro de você. Já entendendo que o propósito de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Deus, Ele almeja o seu desenvolvimento pessoal. Deus deseja o seu crescimento pessoal, familiar, o seu crescimento, o seu desenvolvimento intelectual, profissional, a sua influência ministerial. Nós somos um ser trino, portanto completos. Não vamos ter aquela inclinação. Olha só, estava pensando esses dias, cada igreja tem a sua forma de trabalhar, de desenvolver. E nós entendemos que o modelo que nós trabalhamos é um modelo bíblico. E não queremos, em hipótese alguma, trabalharmos fora disso. O modelo bíblico da igreja é onde todo o corpo de Cristo ele funciona. Esse é o modelo bíblico. Nós não somos assistentes de cultos. A igreja não é um lugar para nós frequentarmos. É um lugar para nós pertencermos. Se uma parte do seu corpo não cumpre a função, todo o teu corpo
tem o quê? Um prejuízo, sim ou não? Imagina o olho disser assim, olha, eu não estou muito satisfeito com o meu corpo, então eu não vou mais proporcionar visão para o corpo. Imagina a orelha dizendo, eu estou meio chateado, porque eu estou um pouquinho esquisita, eu não vou ouvir mais. Imagina um negócio desse. O nariz, aquele narizinho ajeitadinho, bonitinho, assim, tá falando, o meu nariz agora, é o seguinte, eu não vou mais respirar. O corpo vai suportar isso? Cada parte do corpo funciona na plenitude. E quando não funciona na plenitude, nós temos que buscar um meio para ajustar, para que funcione. Essa noite ele dormiu lá em casa, e a respiraçãozinha, o narizinho dele estava um pouquinho entupido, e o vovô já estava preocupado. A respiraçãozinha dele assim, tão novinho, ainda bem que tão novinho ainda não ronca. Mas eu falei assim, poxa, o narizinho dele está congestionado. Então já não está funcionando na plenitude. E é interessante, fiquei imaginando, pensando ali, vendo ele dormir, seus pulmões trabalhando, né, expirando e aspirando, e fiquei imaginando isso. Nós somos um corpo, e a visão nossa como igreja é todo o corpo operando. E vai fazer o que? A sua expansão, o seu crescimento, a sua influência vai se manifestar no território. Quantos tomam posse disso? Diga, esta é uma verdade, eu me aproprio dela. Agora, a primeira palavra-chave para que você vá bem é diligência. Diga, diligência. Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Atente para isso. Não permita que absolutamente nada tire a sua atenção. Amém? Depois você vai ter o seu tempo de lazer, de recreação. Aí você vai para casa, você vai. Mas agora concentre-se para receber o que Deus tem para você. Glória a Deus. Olha só, viste a um homem diligente na sua obra. Viste a um homem, você observou um homem que é diligente na sua obra? Você já observou? Diz o texto, perante reis será posto, não permanecerá, não será colocado, ou não permanecerá entre os de posição inferior. Atente para isso. A importância da diligência. E o que é o diligente? O diligente, ele é zeloso, ele é cuidadoso e ele é habilidoso. Fala o desenvolvimento de habilidades. Como se adquire uma habilidade? Pelo processo de repetição. Você olha, você observa e você começa a fazer, e ali você vai desenvolvendo a habilidade. Agora tem uma outra versão que diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Atente para isso. Quando o Fernando Guinle, o apóstolo, disse, olha, todos são iguais, mas nem todos são iguais, é uma verdade. Por exemplo, você vai em um salão de beleza, todos os salões são iguais? Tudo é salão, é igual? Não. Se você, dependendo do salão que você for e a tintura que você colocar, outro dia uma pessoa morreu porque fez um tratamento de beleza, pintou o cabelo lá, meteram muito formol na cabecinha da pessoa e ela morreu. Então, não é tudo igual, não é verdade? E nos grandes centros existem salões que você vai cortar um cabelo e fazer uma tintura, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 reais e até mais. Aposto, mas como assim? Já se benzeu. Mas é verdade. Se você for na Zona Leste de São Paulo, você vai encontrar o corte de cabelo a 10 reais, 20 reais. Mas se você vir para os Jardins, outros bairros em São Paulo, você vai pagar um pouquinho mais. Olha, presta atenção. Viste um homem perito naquilo que faz, será posto diante de pessoas de classe alta. Restaurante, é tudo igual? Não, é tudo comida. Não é tudo igual, não é tudo igual. Não é tudo igual? Não é tudo igual, meu irmão. Tem diferença. O que... Tem diferença. E outra coisa, você vai nesses restaurantes chiques, a comida é saborosa, mas a porçãozinha é desse tamanho. O cara sai lá, se for meio assim, perturbar, sai lá endemoniado. Fala, poxa vida, esse preço todo para comer isso, mas é a porção exata. Ele já está na medida exata. É interessante. É que o olhão, ele cresce assim, falando, isso aqui não vai dar para nada. Mas se você pega, você vai comendo ali, quando você perceber, você está satisfeito. Mas aí o preço é diferenciado. Desenvolveu o que? A habilidade. Viste um homem diligente na sua obra, sobre reis será posto. Meu irmão, assim de imediato está lotado. Isso não vai fazer diferença no mundo. Essas pessoas são importantes.
Mas o que vai chegar no topo, diante dos reis, é o habilidoso, é o diligente, que faz e faz bem feito. Não tem que refazer 2, 3. Você já viu pessoas que você chama para fazer alguma coisa na sua casa, ele tem que voltar 2 ou 3 vezes porque o negócio ficou lambão? Tem ou não tem? Já experimentou isso? Tem. Olha só, é interessante pensar nisso. As funilaria é tudo igual? Não, tem diferença. Tudo tem diferença. Em todos os setores da sociedade, em todos tem diferença. Outro dia saiu na mídia um escritório de advocacia da nossa cidade, 2, destaque nacional, destaque na cidade. Não vou falar o nome dele para não. Está no nosso meio aqui. Saiu lá no jornal. Eu vi a notinha, mandei a foto para ele. Olha o destaque, o reconhecimento do trabalho prestado pelo escritório de advocacia. Olha que tremendo. Falei 1-0 para Jesus. Você pode dar um aplauso a ele? Diga diligente. Diga diligente. Faz e faz com excelência. O homem diligente, ele cresce, ele expande em sua influência. Deus, através do Espírito Santo, ele vai nos capacitando. Mas depende de você também ser aplicado e diligente para alcançar os lugares mais altos da sociedade. Segundo lugar, isso é muito importante. Provérbios 22:1. Provérbios 22:1. Bom nome, diga bom nome. Diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eclesiastes 7:1 diz: melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Olha isso, melhor é a boa fama do que o unguento, do que o perfume precioso. Olha só, meu irmão, preste atenção. A boa fama é mais importante do que esse perfume aí, Paco Rabanne, sei lá o que, o Boys. O perfume é bom, ele pode usar. Não é verdade? É bom usar um perfuminho. Mas o bom nome é mais importante. Você sabia que cerca de 62 milhões de brasileiros estão negativados? Olha que coisa espantosa. 62 milhões de brasileiros estão com seu nome negativado. A honradez, ela é muito importante na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento, para a nossa expansão. Expandir sem honradez, no fim é calamidade. É calamidade. Imagina você se tornar grande e não ter um bom nome. Porque quando é você e mais meia dúzia é uma coisa, mas quando a sua influência chega já e entra num lugar, todos vão conhecer você. Então o bom nome é muito importante. Digo, o bom nome é muito importante. Alguém recomendaria você? Ou você mesmo se recomendaria? Diga honradez, o bom nome. O bom nome, você deu a palavra, meu irmão, a Bíblia diz, nem com dano seu você muda. Quando você dá a palavra, nem com dano seu muda. É sim, sim, não, não. Mesmo que você tenha prejuízo, deu a palavra, cumpra. Apóstolo, está ficando duro, hein? Mas nós vamos trabalhando o tema, porque nós vamos crescer, nós vamos expandir, nós vamos frutificar, nós vamos multiplicar, a nossa influência vai crescer e precisamos ser ajustados. Isso é uma chave, diga, isso é uma chave. Terceiro lugar, mentoria, ter um conselheiro. Provérbios 15:22. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Olha o que diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Olha isso. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Como é importante sermos mentoreados, termos conselheiros sobre as nossas vidas. Que eles têm decisões que nós precisamos buscar conselhos. Tem decisão que diz respeito a você, mas tem decisão que diz respeito à sua família, tem decisão que diz respeito à cidade, tem decisão,
depende das decisões que se toma. Você acha que o Trump, ele teve conselheiros para fazer o que fez lá no Iraque? Lógico. Ele não fez aquilo só. Ele está cercado de conselheiros. Eles foram atacados em vários lugares e foram administrando. Mataram alguns cidadãos americanos, ele foi administrando. Mas chegou um momento que falou, é a hora, pô! E já disse, se matar mais um americano, tem 52 alvos que nós vamos atacar. E as pessoas estão achando que ele está brincando. Não está brincando. Diga, conselheiros são importantes. Tem pessoas que elas decidem, elas chegam assim, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. O que você acha disso? Não tem como dizer mais nada, não tem que achar mais nada, ela já decidiu. Agora, quando uma pessoa chega para o conselho e diz assim, olha, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. O que você acha disso? Aí é diferente. Existem decisões na igreja que eu decido só, mas existem algumas decisões que eu tenho os meus conselheiros, que eu os busco, eu reúno com eles para tomar algumas decisões, não decido só. Isso é importante. Como é importante termos mentores, conselheiros. Agora aqui existem algumas coisas muito importantes que eu quero levar você a entender. Observe aqui. Moisés, ele era sacerdote em Midian. Ele era o quê? Sacerdote. Feliz é aquele que tem sobre si um sacerdote. Feliz é aquele que tem alguém para impor as mãos sobre a cabeça dele para transferir aquilo que o sacerdote tem. Algumas pessoas desprezam o sacerdote, porque ainda são meninos, não tiveram entendimento, a compreensão. Ontem eu estava orando no CETOC com o apóstolo Sérgio e disse assim, apóstolo, eu quero no final aqui você impor as suas mãos sobre a minha vida, porque eu reconheço a unção que está sobre você e eu quero desta unção. Outro dia alguém disse para mim assim, olha, e ele estava indo orar comigo. Outro dia uma pessoa disse, eu quero tudo que você tem. Eu falei, então vem pagar o preço que eu estou pagando também. Falou, eu quero tudo que você tem, essa unção aí. Eu falei, então vem comigo na jornada e na caminhada para orarmos juntos. Como é bom ter um mentor, aquele que vai dar a direção. Observe comigo aqui, eu quero ler um outro texto, Malaquias 2:7. Jetro, ele dá um conselho bom a Moisés. Ele disse, Moisés, do jeito que você está fazendo, não é bom. Isso vai estressar você, vai estressar o povo. Porque faz diferente. Ele dá um conselho, faz diferente. E Moisés, a Bíblia diz que ouviu o conselho de Jetro. Ele ouviu o conselho. E ele fez conforme o conselho. E o povo foi abençoado. Era a liderança centralizada. Falou, tem que descentralizar a liderança. Tem que compartilhar a liderança. Tem que delegar, empoderar. Você empodera alguém que vai fazer igual a você. E é possível que a pessoa ainda faça mais que você. Jesus disse, olha, vocês vão fazer as obras que eu fiz. Eu estou empoderando vocês para fazerem obras ainda maiores. Olha que tremendo. Aquele que lidera mesmo, aquele que aumentou, ele vai ficar feliz se aquele que é mentoriado ir além. A Bíblia diz, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Ele está dizendo, no entendimento, mas você pode fazer obras maiores do que o mestre. Diga, obras ainda maiores. Jetro deu o conselho a Moisés, e Moisés ouviu o conselho de Jetro, e por ouvir o conselho de Jetro, ele foi bem sucedido. Malaquias 2:7. Malaquias 2:7 diz assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Atente para isso. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Devem guardar. E da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote, ele é um mensageiro do Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que nos dias de Asa, meu irmão, havia uma confusão terrível em Israel. Muitos conflitos, muitas guerras. O povo já não prosperava mais. Terrível. Mas a Bíblia diz que naqueles dias eles estavam sem sacerdotes. Olha isso. Sem sacerdotes que lhes pudessem ensinar o caminho, que lhe pudessem dar a direção. Eles ficaram sem a voz do sacerdote. E é terrível não ter uma voz sacerdotal sobre as nossas vidas.
A quem você está conectado? Quem você ouve? Cuidado com quem você busca conselho. É importante ter conselheiros, mas é importante em quem você busca conselho. Selecionar os conselheiros. Diga, selecionar os conselheiros. Eva bateu um papo com a serpente. O final foi o quê? Tragédia. Eva inclinou seus ouvidos para ouvir a serpente. E o final foi o quê? O final foi tragédia. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É importante termos mentores, conselheiros, mas é importante selecionarmos os nossos mentores e os nossos conselheiros. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em quem você tem buscado conselho? No ímpio? O que você acha disso? Qual é o conselho que o ímpio vai dar? Segundo o pensamento do ímpio. Então é muito importante nós termos mentores que andam segundo a palavra e traz instrução baseada na palavra de Deus. Próximo versículo. 1 Coríntios 15, 33. Olha esse texto. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo o seguinte: mesmo no contexto de igreja há pessoas que são incrédulas. Não se aconselhe com incrédulos, se distancie dos incrédulos. Porque ele está escrevendo a carta à igreja, e algumas pessoas tocavam em alguns assuntos para distorcer o que a Bíblia dizia, falando a respeito da ressurreição dos mortos e outros temas. Olha, vocês falam de fábulas, genealogias, essa é a preocupação de vocês. Está falando, as más conversações corrompem os bons costumes. O diabo trabalha para plantar semente no seu coração de engano. O meu sacerdote é o senhor Google. Tem gente que vai no Google para buscar conselho e coloca lá: o que você acha da igreja? Aí o Satanás se manifesta no Google. Aí vai lá, vou procurar aqui o que estão falando a respeito da igreja em célula. Eu vou buscar aqui o que fala a respeito dos dons do Espírito. Eu vou buscar aqui o que o Google fala a respeito do dízimo. Se você perguntar para o Satanás o que ele acha da igreja, ele vai dizer o que ele acha da igreja. Se você perguntar para o Satanás o que ele acha do dízimo, ele vai dar a resposta segundo aquilo que ele pensa. Se você for buscar lá as informações, o que acha da primícia? A primícia é bíblica, não é bíblica? Você vai encontrar respostas aos milhares. Mas volte-se para a palavra e ouça, atente o que a palavra diz, e haja de acordo com a palavra. E agindo de acordo com a palavra, você vai quebrar a força da lógica e você vai expandir, você vai prosperar. Está me ouvindo? Você vai crescer, você vai se desenvolver, vai dar certo. Interessante, quem você segue nas redes sociais? Eu estava conversando com a Rafaela e com o Rubinho. Eu não sei o nome dele, está querendo namorar a Rafaela, fazer o quê? Não, fica tranquilo, eu sei o nome. Estou fazendo de conta que eu não sei porque. Eu falo, quem você segue nas redes sociais? Eu não estou falando dele não. Eu sigo Tiririca. Vai ter Tiririca na sua vida, meu irmão. Fala assim, o Paulo Guedes. Quem é Paulo Guedes? O ministro da Economia. O ministro mais reconhecido da América do Sul. Ganhou o prêmio de reconhecimento pelo trabalho. Segue o Paulo Guedes. Eu gosto do Whindersson. Você vai ser aquilo que você ouve. Você se torna aquilo que você come. Você se alimenta do quê? Eu me alimento disso, quero ter qual é o resultado? Palavras são alimento. Lógico, queridos, eu estou dizendo, você pode ter o teu momento de lazer, de recreação, não tem problema. Está entendendo? Mas você precisa selecionar. E se alguém perguntar a respeito de um assunto, você já tem a resposta. Porque as pessoas estão dizendo, outro dia eu estava ouvindo um deputado aqui do estado, se eu ficar nervoso eu falo o nome dele, falando um monte de besteira na rádio. Diz que está pior do que estava. Como está pior que estava, meu irmão, Brasil? As estatais, em 2015...
deram um prejuízo de 39 bilhões de reais em 2015. Agora, em 2019, o lucro de 79 bilhões. Como está igual? Junta menos 39 mais 70 e poucos. Dá 100 e poucos bilhões a mais. Como está pior? Mas se você não ler e estiver conectado a uma fonte certa de mentoria, você vai engolir tudo que fala. Está entendendo? O ano começou bom, né? Diga obrigado, Senhor, porque eu tenho um sacerdote sobre a minha vida. Busque conselhos em conselheiros que estão fundamentados na palavra de Deus. Busque conselhos com conselheiros que estão fundamentados na palavra de Deus. Busque conselhos com aqueles que servem a Deus. Diga aleluia. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 20: anda com os sábios e você vai se tornar um sábio. Se você continuar andando com tolos, você se torna tolo. Se você continuar andando com pessoas obtusas, você se torna uma pessoa obtusa, de mente fechada. Tudo é igual? Lógico que não é tudo igual. Meu irmão, você não sabe a guerra que eu tenho diariamente para um crescimento espiritual, porque eu me recuso a permanecer no mesmo estágio em que eu estou. Você não imagina a minha guerra para ir além, para ver você abençoado, para ver você prosperando, para ver você curado. São 27 anos, queridos, de jornada intensa para ver você do jeito que você está hoje e melhor do que você está hoje. Você está entendendo? Anda com o sábio e você vai se tornar sábio. Aquele ditado: fala aí com quem você está andando que eu vou dizer quem você é. Tem uma verdade nisso. Vamos para o quarto tópico. São 5, eu vou encerrar no tempo, tá bom? Repreensão. Olha isso, Provérbios 13, 18. Isso é importante. Muitas pessoas não gostam de ser repreendidas, mas é importante a repreensão, é importante a correção. Como isso é importante. Que tem momento como igreja que eu exerço a função apostólica, pastoral, mas existe um momento na minha jornada que eu tenho que liderar e dar o destino para onde nós vamos. Aí é eu e Deus. E se Ele dá a palavra, meu irmão, pode ter a multidão ao contrário, vai dar certo. Está entendendo? Diga repreensão. Provérbios 13, 18 diz assim: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Olha só, pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quem aceita a repreensão será honrado. Quem aceita a repreensão será o quê? Honrado. Diz o texto: pobreza e afronta sobrevém aqueles que rejeitam a repreensão, rejeitam a disciplina. Quando você vai em Portugal, você vai à Espanha, Itália, e mesmo quando você viaja nas aeronaves, a forma que eles falam é rude, mas eles se entendem, é impressionante, parece que eles estão brigando, e é uma coisa estranha para nós. E a gente é cheio de milindres. Se alguém falar alguma coisa assim, falar: tchau, te deixei, não vou mais com você, não gostei disso. Tem gente assim. Você conhece alguém assim? Não olha do lado, pelo amor de Deus. Não gostei disso, não gostei da forma que o apóstolo falou, não gostei, eu já estou saindo, estou indo embora. Suporta, absorve, reflita, examine na palavra, vê se tem fundamento, vê se tem base, viva e prospere. Amém? Em quinto lugar, generosidade. Diz assim, Provérbios 11, 24: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais. Aqui diz uma outra tradução assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Olha isso. E vou ler a outra tradução: a quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais, e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda.
25, a alma generosa prosperará, a quem dá a beber será descedentado. A generosidade é uma expressão do nosso coração, que alarga a nossa colheita. A alma generosa, ela prospera. Satanás, ele é mesquinho. Satanás, ele é o quê? Mesquinho. Quando a gente vai a Israel, a gente passa pelo portão de Jafa, e aqueles, não vou falar lá, uns que estão lá, não vou falar o nome deles. Eles olham para os brasileiros e falam: brasileiro tacanha, brasileiro mão de vaca, brasileiro sovino. É a expressão dos camaradas, meu irmão. Vai estar amarrado. Eu começo a me mover em generosidade. Quando alguém vai à minha casa e serve e vem entregar alguma coisa, eu sempre recompenso em generosidade, meu irmão, e a minha colheita vai sendo expandida. E algumas pessoas, elas não veem o momento que eu estou plantando, mas elas veem a minha colheita e elas se indignam por causa da minha colheita, mas não viram as sementes que eu plantei. Ei, acorda. Diga: a alma generosa, ela prospera. Agora, Gálatas capítulo 6. Vocês querem ouvir a verdade ou meia verdade? É Bíblia, vamos lá, está na Bíblia. Gálatas 6, 6. Atente para isso. Se alguém fala assim: o princípio da primícia é do Velho Testamento. Olha o que a Bíblia diz aqui no Novo Testamento. Quantos aqui estão sendo instruídos nesta manhã? Está sendo bênção a instrução? Então olha o que diz aqui. Eu não estou reivindicando para mim, é para você ser abençoado. Olha o que diz no texto: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Preste atenção, o seu dízimo não vem para mim não, meu irmão. O seu dízimo tem um destino, e quem administra o seu dízimo tem o capitão do templo, meu irmão. Eu não coloco a mão no dinheiro da igreja, eu não tenho a chave de gasofilácio, eu não tenho nem a chave da igreja, para você ter noção. Se alguém falar assim: eu sequestrei o apóstolo, vai abrir a igreja para mim. Não vou abrir porque eu não tenho chave. Você entendeu? Eu não tenho as senhas do banco. As minhas senhas particulares, o pastor Evaldo tem, ele tem, eu passo para ele, eu confio nele. Rapaz, como assim? Confio. Ele abre a tela, meu irmão, já dou para ele. Ou confio ou não confio. Rapaz, mas nesse ponto, ele acessa as minhas contas pessoais, mas eu não acesso a conta da igreja. Isso me protege, isso me guarda. Aqui diz: olha, aquele que é instruído, reparta das coisas boas. Por isso que o princípio da primícia é bíblico, que é a honra sacerdotal. Muita gente não entendeu, não compreendeu, é mistério de Deus. Mas aqui, quando você se expressa em honra, você atrai o quê? O favor. Quantos estão entendendo? Observe aqui, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Filipenses 4, já estamos indo para o fechamento. Filipenses 4, 15 a 19 diz assim: e bem sabeis também, ó Filipenses, é uma igreja que estava em Filipe, como se estivesse escrevendo para nós. E bem sabeis, ó campograndenses, tá bom? Entendido? E bem sabeis, ó campograndenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão somente vós. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. Falando: olha, ninguém se comunicou comigo, se associou a mim, no sentido de dar e receber, senão somente vós. Porque também uma outra vez me mandou para quem? Para Paulo, o necessário. Vai o outro texto, para desenvolver o ministério. Outro texto, outro versículo. Não que eu procure o quê? Dádivas, está percebendo? Isso é Bíblia. Mas procuro o fruto que aumente o quê? A vossa conta. Quando você oferta, a sua conta é depositada na sua conta. A sua oferta não é depositada na conta daquele que você ofertou, é depositada na sua conta. Aumenta a sua conta. É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Você está entendendo? Você pode entender isso? É uma verdade. Nós estamos sendo alinhados, ajustados, instruídos para quê? Para que possamos expandir. Você na sua individualidade, na sua pessoalidade, no contexto de família, no contexto empresarial, de negócios, você vai expandir a sua influência. Diz mais:
mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Olha o que Paulo está dizendo, olha, eu já recebi muito, eu tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável a Deus e aprazível a Deus. Paulo recebe, mas o sacrifício agradável vai para quem? Para Deus. O próximo versículo, agora, olha o que Paulo vai fazer. O meu Deus é o sacerdote, é o líder, é o apóstolo. Ele está dizendo, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá o que? Algumas? Diga todas. Algumas? Diga todas. Todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aplauda Ele. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos. Nós temos essas 4 palavras, que elas fiquem guardadas em você. Agora, neste primeiro domingo de 2020, mais 5 palavras, para formatar uma personalidade, uma identidade em você, para que você expanda a sua influência no território, no Brasil e nas nações da terra. Diga comigo, diligência, é diligência, bom nome, mentoria, repreensão e generosidade. Se coloque em pé.